Estamos começando mais um Artista da Terra, hoje mais do que especial. Hoje nós estamos recebendo e vamos conversar com José Paz de Lira. Lira ou Lirinha, como você preferir assim chamá-lo. Ele que foi o idealizador do Cordel do Fogo Encantado, em carreira solo, já tem aí 3 discos e também 3 livros. É com ele que hoje eu converso. Lirinha, bem-vindo ao nosso Artista da Terra. Obrigado, Tiago. Você deve imaginar o quanto é emocionante para mim estar aqui conversando com vocês nessa cidade que eu nasci e me criei e a cidade que eu desenvolvi os primeiros sonhos, os primeiros impulsos artísticos. Então, para mim sempre é diferente e sempre é especial. Isso é muito bom. Para mim também é uma emoção muito grande, porque é uma mistura de profissional com fã, né? Algumas vezes já conversei com você em backstage de palco, antes de você subir, uma pergunta muito rápida ali e tal. E hoje eu tenho a oportunidade de poder sentar, conversar e mostrar para o povo em casa um pouco mais da tua vida, da tua trajetória. Então isso para mim também é muito bom. Tá? E aí eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, Lirinha, perguntando o seguinte: como é ser esse artista que atua nessa fronteira entre música, arte cênica e literatura? Eu comecei com poesia. A primeira atividade artística minha foi a de declamador. E eu comecei aqui, né, nas cidades vizinhas, ainda criança. As primeiras apresentações que eu fiz, eu tinha 12 anos, 13. Então, a Sertânia, Pesqueira, aqui em Arco Verde, nos festivais de violeiro. E logo depois eu me envolvi com o teatro. Um teatro muito forte daqui de Arco Verde. Sim. Sempre foi um teatro diferente, muito importante para todo o movimento teatral do Brasil até. E então eu juntei esses 2 elementos, a declamação, o teatro, e logo depois me envolvi com a música. O Cordel do Fogo Encantado é bem esse primeiro exercício dessa fronteira que você falou. Quando a gente fez o cordel, ele tinha 40 minutos de poesia. E considerávamos um espetáculo de teatro. Sim. Tanto que não era o nome da banda, era o nome do espetáculo, Cordel do Isso. Fogo Encantado. E a gente trabalhava muito naquela estrutura do Sesc, ainda ali com Geraldo Barros, com Paulo Lima, com toda aquela Miro, com toda aquela estrutura do teatro, a lógica do teatro. E então eu nunca mais abandonei esse lugar que une essas três artes. E para mim a minha característica como artista é estar atuando nessas 3 linguagens. Dessas 3 linguagens, qual você se identificaria mais? Mais como um poeta ou mais como um cantor? Mais como um poeta, eu acho, mais como uma pessoa que diz poesia ou que entoa poesias, palavras. Hoje eu estou com essa
ligação com todas as questões da voz. Estou gostando muito de estudar esse lugar, sabe? Das emoções através da nossa estrutura vocal. E isso tem uma origem na poesia, né? Então foi a poesia que me deu tudo, que me deu, inclusive, a noção de ritmo, a noção de musicalidade, porque essa poesia que a gente faz aqui na região, ela tem suas características muito ligadas à música, né? Ela é como se fosse cantada. Então, eu pretendo, para sempre, ser um artista que parte primeiramente do objetivo poético, da poesia, da palavra. Isso é muito bom. Então, já que estamos falando de poesia, de palavra, de som, então diz pra gente alguma poesia aí que você tenha preparado. Ah, eu chego aqui em Arco Verde e a memória, a lembrança me traz tanta coisa, né? Manuel Filó, que morava aqui também, em Arco Verde, ele disse no mote: quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração, que é a situação que eu estou vivendo agora. Ele disse: nunca esqueço da roça de um vizinho, onde à tarde cantava a siriema, de um defeito no galho de Jurema, que um casal de rolinhas fez um ninho. Por ser muito na beira do caminho, um filhote assustou-se e foi ao chão. Quando eu quis colocá-lo na prisão, pai mandou devolvê-lo à liberdade. Quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração. Isso é muito bonito. Os poetas, Tiago, eles têm essa filosofia, né, diferente. Por exemplo, nesse poema, Manuel Filó falando sobre uma lição que recebeu do pai, né? No momento em que ele vai aprendendo as coisas da vida. Eu lembro de Zé Bernardino, que disse: se nada fiz na jornada, nada ganhei nem perdi. Nada ignoro do nada, porque do nada nasci. Já que o nada é meu abrigo, seja o nada meu jazigo, porque isso não me enfada. Eu de nada tenho estudo, e sei que o nada faz tudo, e tudo se torna nada. Profundo, intenso. A filosofia dos poetas, Verdade. não é? É isso. Me diga uma coisa. Você representa uma geração hoje de criadores que rompe paradigmas na produção musical. Como é para Lira viver essa experiência sensorial e poética, que é uma coisa tão presente na tua obra? Eu gosto de estar na experimentação, me arriscando sempre. Não gosto muito de estar no lugar cômodo do que já sei, do que funciona. Eu gosto de estar na provocação Sim. artística, né? E tenho muita... E fico muito à vontade de falar sobre isso aqui, porque quem me deu isso foi Arco Verde. Arco Verde é uma cidade que sempre se colocou numa espécie de vanguarda artística. Pessoas muito inteligentes, e não estou dizendo eu, estou falando dos meus mestres daqui. Mas eu lembro, por exemplo, de Lula Calixto. Lula Calixto o que era aquela pessoa? Indecifrável. Quem conheceu Lula e lembra ele passando na rua, parecia um ser encantado. Lula fazia suas próprias roupas. Ele fazia os próprios calçados, como uma espécie de Gandhi. E além de fazer a música,
É uma música diferente. Hoje consideramos até uma tradição, né? Toda a escola do coco de Arco Verde, mas é uma música diferente, muito diferente, no mundo inteiro. O jeito de fazer, a forma de... É verdade. Então, eu tive essas pessoas como mestres, né? As irmãs Lopes também, diferente, não é? Uma abordagem artística única. E os poetas, como eu já citei, o movimento de teatro. Então eu busco estar atuando nesse lugar. O espetáculo que eu estou trazendo hoje para cá, chamado Make Rasfan, que é um nome inventado também, sobre uma rádio fictícia, uma rádio interplanetária, uma rádio cósmica, ele é um espetáculo muito diferente, inclusive diferente das coisas que eu já trouxe aqui, que eu já dividi com Arco Verde. Então, o meu lugar de atuação é esse, e gosto muito de que seja assim. Interessante. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre esse novo espetáculo que você está trazendo para cá hoje, para Arco Verde, mas eu queria fazer uma outra pergunta que me deixa um tanto inquietante. Além de compor e ter canções, por exemplo, em trilhas sonoras, você já escreveu 3 livros. E aí eu quero saber como é que funciona essa mente para essa construção de tanta multiplicidade dentro de um ser. Uhum. Os livros, eles fizeram parte de projetos específicos. O Mercadorias e Futuro veio acompanhado de uma peça que eu também escrevi e que eu encenava. O Garoto Cósmico é um livro que eu fiz em parceria com a Lê Abreu, que é um cineasta, né? Uma pessoa muito importante do movimento de desenhos, né? De animação, de cinema de animação. E geralmente os livros também estavam ligados a outras coisas, a outras linguagens também. Mas eu pretendo escrever mais. Tenho um desejo de lançar todas as letras do Cordel do Fogo Encantado em forma de livro. Tenho um desejo de escrever peças de teatro que eu venho fazendo também. E em breve eu apresento a vocês esses projetos. Coisa boa. A gente vai falar sobre o novo trabalho do Lirinha, mas antes você que está em casa vai ver um trecho desse novo show dele. Make Rasfan nasceu de um sonho e agora um sonho ao vivo. Make Rasfan é o nome do meu terceiro álbum solo e também o título do meu mais novo espetáculo musical. O universo cênico do Make Rasfan apresenta uma fictícia estação de rádio interplanetária, uma rádio cósmica. Construído sobre a pesquisa da radioarte
do corpo da voz, do grão da voz, do teatro sonoro, do canto falado, da poesia eletrônica, da galáxia lusófona, da transcomunicação. Meik Rasfan, o show é uma vibrante mixagem entre a música, a poesia e a performance. Meik Rasfan, o show. Como você viu aí, esse é o novo trecho, né? Você viu aí um trecho do novo show do Lirinha, Meik Rasfan. E aí eu gostaria de saber como foi a concepção desse teu novo álbum, que é um álbum aí com 8 músicas inéditas e todas autorais. Foi uma grande viagem, uma viagem cósmica. A ideia era essa, tudo surgiu de um pensamento. Eu li algo de filosofia egípcia que dizia: o universo é mental. E o que isso queria dizer é sobre a invenção, sobre esse processo humano de inventar coisas, a criatividade. E foi nesse mote que eu pensei em fazer um espetáculo, um disco também, que partisse da ideia da estética do sonho, algo que eu conheço do trabalho de Glauber Rocha e que sempre desejei desenvolver também a estética da invenção, né? De criarmos novos mundos, outros espaço-tempo. Então, eu pensei desde o começo nesse processo de coisas que não existiam exatamente, como o nome, Meik Rasfan, são palavras que eu pensei ligadas à sonoridade. Seria o nome de uma rádio, Meik Rasfan. E essa rádio, ela é uma estação interplanetária. Ela estaria mandando e recebendo uma comunicação cósmica. Então, um cenário criado para desenvolver uma história. E essa história, ela está ligada às músicas que foram feitas, fala sobre muitos temas desse universo, como, por exemplo, o amor de uma pessoa por uma fotografia de um buraco negro. E outras ideias, como a música Oye, que fala sobre a necessidade que temos de inventar novas palavras, de criar novas metáforas, porque as que temos, elas não dão conta mais do nosso mundo. Precisamos de novas ideias. Então, a partir disso, eu fiz esse trabalho. Realmente são 8 músicas inéditas e o show que eu montei, eu também aproveito e trago canções que nunca gravei, mas que foram gravadas por outros artistas, como é o caso de Gal Costa, que gravou uma música chamada Jabitacá, que é sobre Jabitacá,
Aqui perto. Escrito aqui perto. Também uma música que Céu gravou, a cantora Céu, chamada Filtre-me, e outras canções que compõem essa história Make Rasfan. Fazendo uma pesquisa sobre esse teu novo trabalho, como você falou antes, você está trazendo para Arco Verde um trabalho, um show totalmente diferente do que a gente já viu ou do que a gente já ouviu de você. Nesse você consegue juntar aí uma concepção em que você consegue colocar poesia, música, vamos dizer assim, uma sonoridade eletrônica e ao mesmo tempo usa também de um recurso de inteligência artificial para esse novo show, né? Como é poder, né, viver essa nova experiência ou essa nova vivência para você? A ideia da inteligência artificial era trazer uma voz que dialogasse comigo, que não fosse feita por um corpo humano. Sim. Qual era meu objetivo? Era entender a poesia e as emoções através desses recursos que transformam, por exemplo, texto em fala. O disco, todo o trabalho é ligado a essa ideia de as emoções, as imagens, a construção de paisagens através das ondas sônicas. Então, muitos recursos tecnológicos eu trouxe para o trabalho e eles estão em cena também. Hoje eu apresentarei, não aparelhos que criamos de forma artesanal, Sim. mas que fazem som através de sensor térmico, não é? Quando afastamos ou aproximamos as mãos, esse instrumento toca. E, enfim, como eu te disse, é um exercício do que podemos fazer de novo. Tem uma música desse novo álbum seu, que eu gostei muito de ouvir, Antes de Dormir, que você fala de uma experiência que todos nós temos ali, que antecede o sono, o movimento do nosso corpo, da nossa mente, né? Como é poder falar ou colocar isso em música, essa experiência que todos nós vivemos, que é esse movimento que antecede o nosso sono? Sim. Eu entendi que esse momento, não é, que estamos começando o mergulho no sono, nós criamos um outro espaço-tempo, não é? Como se acessássemos um novo mundo, um outro mundo. O nosso corpo ganha outras características, não é? Até da própria relação com a gravidade. É também um momento em que experimentamos poderes maiores do que temos, então podemos até voar, não é? Nesse momento. Então, toda essa região onírica, né? Eu pensei em trazer para o trabalho porque se relacionava com o conceito do trabalho. Então, Antes de Você Dormir. Uma história também, na raiz dela, minha mãe contava essa história de uma menina que já estava para dormir e ficou escutando o alto-falante de um circo. E o mágico estava fazendo uma mágica e ela adormeceu porque o mágico pedia para alguém na plateia dormir. Ela adormeceu e nunca acordou. Aí minha mãe contava essa história e eu achava essa história maravilhosa, assim, fantástica.
Ela disse que isso aconteceu em Floresta, na cidade que ela morava, que ela nasceu. Tem essa lenda até hoje, as pessoas falam muito em Floresta. Eu nunca esqueci isso. E aí, quando veio esse trabalho, eu pensei nessa música Antes de Você Dormir, que é esse momento mágico que parece uma poesia. Isso é muito interessante. Nesse teu show, você fala desses instrumentos musicais que fazem som. Tem aí um dedo de um mestre na sua vida chamado Naná Vasconcelos? Com certeza, né? Naná Vasconcelos é a minha maior referência artística, musical. Eu, além de ter trabalhado com Naná, feito uma turnê com ele ter produzido um disco, o primeiro disco do Cordel. Sim. Então ele ensinou as primeiras relações com a tecnologia de gravação. Além disso, viramos grandes amigos. E eu tenho uma saudade enorme dele, mas ele nunca deixou de estar comigo em nenhuma das situações. Uma coisa interessante em Naná é que ele, como Lula Calixto, ele era indecifrável, indescritível, indefinido no sentido de gênero musical. Ele é uma pessoa que trabalhava percussão, mas ele se comunicava universalmente, né? O berimbau dele, que tem origem na capoeira, era um berimbau que tocava também com orquestras eruditas. Ele tinha uma relação com a voz também, que entendia como o principal instrumento nosso. O instrumento mais importante, ele dizia que era a voz e o primeiro, o corpo. Então, até hoje eu presto homenagens a essa figura, a esse mestre da minha vida e de todos nós. Né? Muito bom. Gente, eu estou chegando ao final do nosso Artistas da Terra. Tive a oportunidade, a graça, vou dizer assim, presente de aniversário hoje, conversar com o Lirinha. E eu não poderia terminar sem uma provocação. Eu gosto sempre de provocar os meus entrevistados. E aí eu quero saber, existe uma diferença entre o Lirinha na sua carreira solo, no palco, do Lirinha quando está com os meninos do Cordel do Fogo Encantado? Sim, existe uma diferença que no Cordel do Fogo Encantado eu sou um porta-voz desse coletivo. Sim. Então, todas as existências, todas aquelas pessoas compõem essa entidade chamada Cordel do Fogo Encantado. Né? Então, eu apenas sou um instrumento, como se fosse, como diz no rap, um MC, um mestre de cerimônias de toda essa atmosfera do Cordel do Fogo Encantado, que é um universo especial, sabe? E na minha carreira solo, eu tenho a possibilidade de falar sobre os meus sonhos particulares, os sonhos, a minha visão de mundo e a minha relação com essa experiência que é viver. Muito bom. Gente, hoje nós recebemos no Artistas da Terra o Lirinha e quero agradecer imensamente, tá? Carinho de ter atendido o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Tiago. Obrigado. Para mim é um presente estar aqui, tá? Aproveitar também dar os parabéns, que foi seu aniversário ontem. O seu é hoje? O meu é hoje. Escorpião. Escorpianos. Então, ótimo.
Gente, vamos terminar o quadro de hoje vendo um trecho da música que nós conversamos antes de dormir. Semana que vem a gente tá de volta. The orbital forces in Gemini to bring the raft near its goal. When near the target, they will meet the orbital forces in Gemini to bring the raft near the target. They will meet the burning which are ready in order to circularize the speed can be an enemy. Without an spear, the speed can be parachute starters. The astronauts will need you with little fuel they have left to suffer. The orbital force can be an enemy. A luz é forte, sem gravidade, é diferente o chão. Assim eu caminhava como se suspenso pelas tuas mãos, antes de você dormir. Antes de você sonhar. O que vive procura você aqui, passageira que dormiu no trem. Voei por lugares de estranha paisagem e o rastro incandescente na passagem da corrente. A supernova quando explodiu, um outro sol surgiu antes de você dormir. Antes de você sonhar. Tão veloz que vibrou em mim, tão distante que não tem mais fim. O que vive procura você aqui, passageira que dormiu no trem. The rocket approaches touchdown.